Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre os militares, os Estados Unidos e a destruição da Petrobras. É, a Petrobras, como todo mundo sabe, foi criada na época do governo Getúlio e na altura em que ela foi criada existia, logo após a Segunda Guerra Mundial, existia uma discussão muito ampla que estava ocorrendo sobre a melhor maneira de explorar o petróleo no país. O assunto é polêmico, uma vez que ele envolvia aspectos políticos, diversos aspectos políticos, como a soberania nacional, a importância dos recursos estratégicos, a política de industrialização do país, os limites de atuação das empresas multinacionais, etc. Então isso foi um debate muito intenso que ocorreu entre as décadas de 40 e 60. Naquela altura, existiam duas correntes diferentes com posições completamente distintas. Uma defendia a abertura do setor petrolífero à iniciativa privada, nacional e estrangeira, e outra desejava o monopólio estatal do petróleo. A Constituição Brasileira de 46, promulgada no governo do Getúlio, criou a regulamentação sobre a exploração de petróleo. E criou naquela altura a possibilidade da entrada de empresas estrangeiras no setor petrolífero. Então, em 1948, foi mandado ao Congresso Nacional um anteprojeto do Estatuto do Petróleo, que previa a participação da iniciativa privada na indústria de combustíveis. Ora, qual era a questão? Na época, não existiam no país empresas nacionais com recursos financeiros, nem com tecnologia adequada para a exploração de petróleo. Portanto, isso só poderia ser feito através de empresas estrangeiras. Então, naquela altura, os políticos entenderam, e acertadamente, que aquela aprovação significaria a entrega de uma reserva estratégica aos interesses das multinacionais. Então, na década de 40, 7 grandes empresas eram os maiores conglomerados, era um oligopólio chamado de 7 irmãs. 5 dessas empresas eram americanas. O que acontece? Foi feita uma defesa do petróleo, com aquele slogan, o petróleo é nosso. O Monteiro Lobato foi um grande agente dessa campanha de mobilização, e essa mobilização popular conseguiu impedir a tramitação do anteprojeto do Estatuto do Petróleo, que estava em tramitação, que abriria o Brasil para os recursos estrangeiros como monopólio, e a Petrobras foi construída. Bem, esse é o ponto aqui que eu quero trazer como nota introdutória. Um segundo ponto é o seguinte: o governo do Jair Bolsonaro, todas as vendas que foram feitas aqui dentro do país até hoje, no processo de privatização, são ilegais. Todas. Essa obra aqui, Mentiras que Contam sobre a Economia Brasileira, é uma obra fundamental para ser lida, do Petrônio Portela Filho. Ela faz uma comparação entre os governos, todos os governos, governo Fernando Henrique, governo do Sarney, governo do PT, governo do Jair Bolsonaro. O governo do Bolsonaro é o governo mais corrupto da história brasileira. É o governo que quebrou o país, literalmente. Então, a partir de 2016, com o golpe que foi dado em cima da Dilma Rousseff, nós tivemos um outro processo de entrega do Brasil. O Brasil é um país com recursos riquíssimos, muito mal administrado, que tem uma classe política sórdida, um judiciário horroroso e um judiciário que vem aplicando juristocracia há muito tempo na forma de legislar
Portanto, nós já saímos da esfera jurídica, da normalidade jurídica há muito tempo. Uma classe, uma elite empresarial completamente desconectada da realidade, uma elite nazista, de composição nazi-fascista, uma elite que desde o século XIX, com o advento da maçonaria, quando eles dão o golpe da independência, eles têm um projeto malthusiano para o Brasil, eles têm um projeto de darwinismo social, eles têm um projeto de purificação do Brasil, tá? Então, a miscigenação racial brasileira, para eles, é um grande problema. Eles querem ter um projeto de branqueamento da raça. Inclusive, numa das constituições do Vargas, se não me engano, na década de 30, eu já fiz programa sobre isso, existe uma cláusula ali de branqueamento da raça, né? Isso não é uma brincadeira. Esta elite brasileira, elite militar, elite bancária, elite empresarial, elite política, elite jurídica, todos eles são apátridas, com uma outra exceção, né? Eles não têm projeto de nação, eles têm projeto de expoliação de nação. Eu já falei muito sobre isso. Mas existe um contexto, o que eu quero trazer hoje? Uma coisa é a Petrobras. Essa mentira do Estado mínimo, o Estado não tem que ser mínimo nem tem que ser máximo. O Estado tem que ser aquilo que é importante para o momento, né? De um país. Então, quais são as funções básicas de um Estado? Básicas. O Estado tem que promover saúde, ele tem que promover educação, ele tem que promover a economia, ele tem que resguardar e preservar as reservas estratégicas, ele tem que conferir segurança e ele tem que lidar com a alimentação, né? Que está dentro dos recursos estratégicos também, porque é o bioma nacional e a estrutura de subsolo. Bem, quando se fala em Estado, claramente a ideia invoca um conceito de soberania nacional. Isso é um ponto. Você não tem Estado sem soberania, né? Bem, o Brasil está inserido dentro do mapa do mundo. O Brasil não é uma estrutura isolada. Então, o que vai acontecer dentro do mundo? Veja, existe um oligopólio de multinacionais, petróleo que controla o mundo do petróleo. O mundo inteiro, nós ainda vamos levar mais pelo menos, uns 100 anos para fazer uma transição para uma economia diferente. Não estou falando de dólar, não. Estou falando de uma economia limpa, que não dependa de petróleo. Hoje, se você tirar o petróleo do mundo, o mundo para. Não roda caminhão, não roda indústria, não roda nada, não é? Então, além do petróleo que a gente coloca no carro, tem os derivados de petróleo. Então, para o mundo mudar economicamente a dependência do petróleo, nós vamos levar aí pelo menos 100 anos. O que está acontecendo? Os países árabes, que detêm hoje um grande componente de reserva, né, eles já estão fazendo essa transição para economias limpas e investindo muito na ideia de economia limpa, de geração de energia limpa, né? Não existe até agora nenhum modelo de geração de energia limpa que, até para ser implantado, não necessite do petróleo. Por exemplo, você vai falar em energia solar. É muito bom, mas para você levar o carro até lá, não é, para descarregar o equipamento, você precisa de caminhão, você precisa de petróleo. Enfim, a gente não tem, embora já seja um passo, percebe? Então a gente tem que ir dando um passo após o outro. Mas o que está acontecendo? Evidentemente que esses grandes países e essas grandes empresas que detêm o controle e o monopólio do petróleo são as grandes economias do mundo, né? São as maiores economias do mundo. Uma vez que você muda o processo energético de produção do mundo, você muda a escala de dinheiro do planeta. É isso que está em discussão. Então, evidentemente que esses países têm noção disso, essas empresas, esses grandes oligopólios têm noção disso, e o que eles pretendem é criar um caixa muito grande, não é? Para ir fazendo caixa para fazer essa mudança. Aqui é que entra aonde eu quero chegar. Nós temos um problema grave com o processo de produção de petróleo no mundo, né? Esse processo começou ainda no governo americano. Aqui eu vou ler uma retrospectiva
que eu compartilhei da página da doutora Celina Vieira no Facebook, uma retrospectiva histórica sobre a atuação americana para a gente ver aonde está parte do problema brasileiro e dos crimes que o Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes cometeram ao vender a Petrobras. Espero que o governo do PT reverta isto que aconteceu, né? Porque senão nós estaremos tramados. O Brasil já é um país que não tem indústria. Todo o processo de industrialização brasileiro, ele foi tendo uma queda crescente de industrialização. O Brasil tem uma industrialização em declive, ele praticamente não existe. E o que existe, o que a gente chama de industrialização hoje, ela está toda focada no agronegócio. Toda. Então, se o agronegócio quebrar, o país quebra. Então, o Brasil vive basicamente de commodities. É aquilo que você extrai da terra. O Estado brasileiro se sustenta de commodities. Uma vez que você vende as reservas estratégicas, né, vende minério, vende petróleo e vende água, como é que o Estado brasileiro vai se manter? De onde o Estado brasileiro vai tirar dinheiro? Então, o que foi feito no Brasil por este governo militar, olavo, bolsonarista, é um crime de lesa pátria nunca antes feito na história brasileira, né? Bem, então eu vou fazer aqui a retrospectiva para entender o que está acontecendo. Em 2001, todo mundo sabe, teve a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque, sob a alegação de que o Iraque desenvolvia armas químicas e nucleares. Em 2006, os Estados Unidos capturaram Saddam Hussein e eles tomaram 100% dos poços de petróleo do país. 100%. Hoje, o petróleo do Iraque está na mão dos americanos. Tá? Em 2008, os Estados Unidos mergulharam na maior crise imobiliária e econômica dos últimos 50 anos. Milhares de americanos perderam as casas por falta de pagamento e aquilo virou uma miséria total. Em 2009, os Estados Unidos invadiram a Líbia e eles mataram o Gaddafi, usando o mesmo argumento que eles usaram contra o Iraque, de que o Gaddafi tinha armas. Tomaram 100% do petróleo da Líbia. Em 2009, o Brasil descobriu o pré-sal, né, no governo do Lula, que é a segunda maior reserva de petróleo da América. Em 2010, teve um embargo econômico imposto pelos Estados Unidos à Venezuela, que se negou a entregar o petróleo venezuelano para as petrolíferas americanas. Então veja, os Estados Unidos já tinham assaltado o petróleo do Iraque, 100% das reservas. Já tinham assaltado o petróleo da Líbia, né, e planejavam assaltar o petróleo da Venezuela. Tá claro? Aqui não entra em consideração a ditadura do Hugo Chávez. Isso não está em consideração. Tá? O que está acontecendo. Os Estados Unidos tentaram pular. Houve aquela revolta toda do Chávez e depois do Maduro, e eles estão corretos nesse sentido, né? Então, uma vez que a Venezuela não quis entregar o petróleo, 100% do petróleo, para os americanos, e eles não tiveram como tomar, porque aí a Rússia, no caso da Venezuela, fez um obstáculo aqui, não é? Em 2010, os Estados Unidos colocou embargo econômico, né, à Venezuela, porque então ela se negou a entregar o petróleo. Em 2011, o Brasil assume o protagonismo dos BRICS. O Lula cria os BRICS, que é o maior crescimento do PIB, ultrapassando o Reino Unido, assumindo a 6ª posição mundial na economia. Em 2012, a Europa passou por uma crise horrorosa, sob o efeito daquela crise iniciada nos Estados Unidos. De cada 3 europeus, 1 estava desempregado. Em 2013, o Brasil apresentou um índice de desemprego pequeno, né? E em 2013, o vice-presidente dos Estados Unidos, o Biden, que hoje é o presidente americano, ele vem para o Brasil para abrir o pré-sal às petrolíferas estadunidenses. E a Dilma Rousseff fala um solene não para ele. Veja que essa discussão começou na época do Vargas, na década de 40, tá? Entre o final da Segunda Guerra Mundial.
Na mesma semana, o Biden se reuniu a sós com o Temer, que era vice da Dilma Rousseff. Em 2013, o Biden retorna aos Estados Unidos e, em apenas um mês, começam as manifestações contra Dilma e as chamadas Jornadas de Junho. Vocês já ouviram falar sobre isso? É bom que se inteire sobre ela. Em 2014, o Sérgio Moro começa a viajar para a sede da CIA nos Estados Unidos e no Departamento dos Estados Unidos sob pretexto de fazer curso. Ele faz 14 viagens aos Estados Unidos em 2 anos. A equipe da Lava Jato começa a ir. E começa a ver, hoje já está desbaratado, essa quadrilha e o golpe, né, da Lava Jato, que foi feito sobre o Brasil. Aquela quadrilha impõe, portanto, um projeto baseado num esquema de alegação de corrupção. Ora, alegar que o Brasil é corrupto é a coisa mais fácil do mundo, porque o esquema de corrupção brasileira é uma das coisas mais monumentais do mundo. Mas uma coisa é você roubar, né? E detectar o roubo e punir os responsáveis. Outra coisa é, sob a premissa de que aquela diretoria roubou, e aquele presidente roubou ou não, ou os ministros roubaram, você coloca a maior empresa de petróleo do mundo, uma das maiores empresas de petróleo do mundo, que era a Petrobras e o pré-sal, né, à venda, né? Primeiro você faz um projeto para quebrar a Petrobras, para desmontar a Petrobras e para vender a Petrobras. E depois você pega todas as empresas que eles falaram que estavam envolvidas no esquema de corrupção, como no caso da Odebrecht, e quebra a Odebrecht. Em todo lugar sério do mundo, quando uma empresa está submetida à corrupção, o que você faz? Vamos considerar que a Apple, descobriu-se que o presidente da Apple rouba. Por acaso você vai destruir a Apple? Para a gente ter uma ideia, o dinheiro da Apple, caso vocês não saibam, é superior ao orçamento do PIB americano. Para a gente ter uma ideia. A Apple é mais rica do que o próprio governo dos Estados Unidos, em termos financeiros. Tá? Bem, então, se você descobrir que a Apple rouba o governo americano, né, que ela sonega imposto, o que você faz? Você quebra a empresa? Não. Você prende os responsáveis e a empresa permanece sólida. Mas isso não foi feito no Brasil. O esquema da Lava Jato que foi montado para tirar Dilma Rousseff do poder, para destruir a Petrobras, aniquilar a Petrobras e aniquilar todas as indústrias brasileiras. É isso que está em pauta. E é isso que ainda está em pauta, e é isso que o governo que entrou agora, do PT, vai ter que tentar reverter. Né? Então, tem que tirar de linha de ponta essa ideia de corrupção idiota. Né? Se existe corrupção, você tem que punir a corrupção. Você não pode destruir o país por conta da corrupção. Continuando. Em 2014, o Aécio estava em terceiro lugar nas pesquisas presidenciais. Curiosamente, o jato onde o Eduardo Campos viajava e a Marina Silva disse que teve um aviso e não entrou no jato dele, o jato dele cai e o Eduardo Campos morre, e o Eduardo Campos era o cara que estava pareando com a Dilma ali, que provavelmente ganharia a eleição. A Marina Silva passa a apoiar o Aécio vai para o segundo turno. Em 2014, a Dilma é reeleita e o Aécio não reconhece o resultado das eleições, né, dizendo que o PSDB ia paralisar o governo da Dilma. Em 2015, o Temer viaja aos Estados Unidos no final do ano para combinar o golpe de Estado. Em 2015, José Serra entra com um projeto de lei, que é o projeto de lei 131/2015, para tirar o pré-sal da Petrobras. Vocês sabiam disso? PSDB, em 2015, lança um projeto para tirar o pré-sal da Petrobras e do Brasil, indo no sentido da abertura que o Biden havia tentado em 2013, e a Dilma falou não. Em 2015, a Dilma não aceita a aliança com o Centrão, como fez o Bolsonaro quando estava em vias de ser deposto, né? E com 100 e tantos processos de impeachment nas costas dele.
aquele milico, o Ramos, foi lá, fez um acordo com o Centrão e começou toda essa bandalha que nós estamos vendo. Sim, o Centrão é o partido, é o grupo terrorista mais bandido do Congresso Nacional e com o qual qualquer presidente que está lá tem que conversar. Inclusive o Lula vai ter que conversar. Conversar é uma coisa, entrar em esquema de corrupção é outra completamente diferente. Assaltar a nação e entregar a nação é outra completamente diferente. Dilma não aceita, o Centrão se posicionou para proteger ela do impeachment, não é? Ela não aceita e o Eduardo Cunha abre o impeachment dela, né? Em 2016 vazam aquelas gravações reveladoras da trama do golpe de Estado que estava sendo gestado publicamente contra Dilma, que envolvia o Romero Jucá, o Renan Calheiros, o José Sarney, o Sérgio Machado, do PSDB, onde eles falaram a famosa frase: vamos tirar a Dilma e colocar o Michel para estancar a sangria, num grande acordo com o Supremo, com tudo e combinado com a imprensa. Para quem está falando que o STF ajudou o Lula e a Dilma, isso é uma mentira descarada, tá? Eu agora não tenho tempo nesse conselheiro Acácio, mas é preciso recordar todo o golpe do STF, junto com as oligarquias brasileiras e com os militares, para tirar o PT do poder. O STF nunca apoiou o Lula, nem o PT. Tá? Ele apoia uma outra facção brasileira e não é a esquerda, né? E nem o Lewandowski, que era cria, foi colocado lá dentro pelo Lula. E nem tampouco aquele outro, o Toffoli. Vocês são muito enganados. Eles nunca propiciaram nada para o PT nesse processo. Em 2016, a Dilma é afastada com uma alegação mentirosa de pedalada fiscal, né? E 2 anos depois ela foi absolvida por falta de elementos legais, né? Em 2016, na sessão do impeachment, vários deputados começaram a exaltar Deus, família. Bolsonaro fez aquela menção ao carniceiro daquele militar, o Ustra, que fazia parte daquela equipe de 64, todos eles frotistas, né? Muito bem. Em 2016, o Temer assume e o projeto de lei que propunha a abertura do pré-sal aos estrangeiros é aprovado com a relatoria do Romero Jucá, que foi um dos caras do golpe. Em 2016, o Temer norteia o tucano Pedro Parente na Petrobras, que foi processado no STF por corrupção no governo do Fernando Henrique. Em 2017, a Petrobras começou a paralisar as refinarias e passa a exportar o óleo cru. Em 2017, o Temer, junto com o MDB, o PSDB, o DEM e o PP, eles aprovam a medida provisória do trilhão, onde eles isentam todas as petrolíferas estrangeiras em 1 trilhão de impostos ao Brasil. Tá? Então, eles entregam o petróleo e isentam as empresas de pagar imposto. Em 2017, o Temer entrega 2 dos maiores poços de petróleo aos Estados Unidos. A Shell e a Esso assumem a exploração e o refino de petróleo. Os preços dos combustíveis disparam, subindo 212 vezes em 2 anos. E a Petrobras agora vai entregar de lucro para os acionistas estrangeiros mais de 40 bilhões de reais. Mais de 40 bilhões, só de lucro, que eles vão embolsar. Isso não vem para o Brasil. Em 2017, o Temer aprova a reforma trabalhista, uma reforma criminosa mesmo, que foi feita ali, não tem justificativa. Em 2018, o Lula condena, ou Sérgio Moro condena o Lula, sob o argumento de objeto indeterminado, ou seja, sem prova, foi sem prova mesmo, tá? Tira Lula das eleições. Em 2018, a chapa Bolsonaro-Mourão faz o maior estelionato eleitoral do mundo, inventam aquela facada, ele é eleito por conta daquela facada, né? O Sérgio Moro é nomeado ministro da Justiça. E antes do Sérgio Moro ser nomeado ministro da Justiça, o Mourão já tinha ido conversar com ele, e o Paulo Guedes também, ele era juiz ainda, né? O Bolsonaro não tinha sido eleito. Essas negociações se dão em julho e foram publicitadas para o Sérgio Moro assumir um ministério. Tá claro? Então, em 2018, o Sérgio Moro é nomeado ministro da Justiça.
Ele passa, em 2018, o governo passa a liberar agrotóxicos na gestão dessa ministra criminosa, que foi eleita agora, e o Brasil então passa a ter 800 novos agrotóxicos que são proibidos no mundo inteiro. O governo, em 2019, aprova a maldita reforma da Previdência, condenando os brasileiros a trabalharem até a morte, mas fica de fora juiz, militar e político. Em 2019, todas as reservas subterrâneas de água doce do Brasil são entregues à Coca-Cola americana. O Brasil caiu da sexta economia para a 14ª. O papel dos BRICS é enfraquecido. A Lava Jato do Dallagnol, Moro e os Estados Unidos quebram e paralisam as grandes empreiteiras brasileiras que ganhavam concorrências e obras no exterior, né? O desemprego explode, a inflação explode, o Brasil perde os estaleiros de construção de navios petroleiros, o projeto inédito de submarino nuclear é fechado, o governo vende a distribuição de gás, o governo entrega a Embraer, que é a segunda maior do mundo em jatos comerciais, a Boeing dos Estados Unidos. O governo entregou a Eletrobras, pretendia entregar os Correios, o Banco do Brasil, o SERPRO, o DASUS, o Dataprev, o Banco Central entregou, a Ceasa Minas, a CEAGESP, as demais áreas do pré-sal, tudo segue entregue aos Estados Unidos. Em 2021, o Moro entra na disputa política e em 2022 esse juiz corrupto é eleito senador. Tá? Muito bem, isso é um fato. Isso são fatos históricos. Tá certo? O que aconteceu aqui foi um golpe promovido pelos militares, pela classe política, pela elite brasileira da Fiesp e pela elite jurídica brasileira. Né? O Brasil está sendo literalmente desmontado e entregue. Isso é o governo que foi vencido nas eleições aqui agora. O próximo governo que assumir, portanto, tem um trabalho monstruoso de reconstrução nacional. Um indivíduo que apoia o Bolsonaro, ou que apoia todo esse esquema de destruição da nacionalidade brasileira, ou ele é um completo mentecapto, ou ele é um corrupto, conluiado com os interesses contra o Brasil. Não há nada que justifique apoio a este pensamento político que está presente dentro do Congresso Nacional e contra o qual o governo do PT e a sociedade brasileira inteira vai ter que se posicionar. Vamos ficando por aqui e até o próximo Conselheiro Acácio.